induzido, eu me desesperei. Então eu fiz todo o meu pré-natal no SUS e 10 dedos de dilatação, a minha bolsa não rompeu. Oi gente, começando aqui mais um papo de mãe pra vocês. Aqui num cenário um pouquinho diferente, num cômodo da minha casa. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu relato de parto do baby Isaac. Mas antes, eu gostaria que você, que está aqui no nosso canal, se inscreva, deixe um like, compartilha com os amigos, né? Compartilha nas redes sociais também. Segue a gente lá no @podpapodemãe, que nós estamos sempre colocando novidades. Eu coloco algumas coisinhas do dia a dia com o Baby Isaac também. E esse vídeo eu já tô prometendo pra vocês há bastante tempo, né? Então deixa eu me ajeitar aqui, que o negócio é longo. Então já senta, já pega uma pipoca, já faz um brigadeiro, né? Ou coloca as crianças pra dormir, que foi o meu caso. Pra gravar esse vídeo agora os dois estão dormindo. E vamos lá. Bom, pra começar o meu relato, eu queria contar que a minha gestação inteira, ela foi acompanhada pelo SUS. Então eu fiz todo o meu pré-natal no SUS. E o meu parto, né, também foi no Santa Catarina, aqui da minha região, que também é um hospital do SUS. Gostaria de deixar isso, né, em evidência, para também contar o meu relato sobre o SUS, né, sobre o sistema de saúde aqui da minha região, como é, como que não é. Eu sei que tem muitas mamães que têm essa dúvida, né, de como que é o sistema de saúde aqui ao do SUS, né, público. Dito isso, eu indo para uma consulta normal de pré-natal, então eu fui lá para fazer o acompanhamento, tava de 38 semanas e alguns dias, acho que 5 dias, por aí. A mãe esquecida, né? Vocês sabem que aqui é a vida real, né? Chegando lá, fui aferir minha pressão, gente, deu 14/10, uma pressão alta para uma gestante de 38 semanas. O médico, gente, ficou surtado, minha mãe tava comigo. Ele ficou assim, não acredito, uma hora dessas tô com pressão alta, toda gestação, 11/6, 12/8. 12/8 já é pressão alta pra mim, eu sempre fui 12/6, 11/6, uma coisa muito baixa mesmo. Mas ele falou assim, vamos acompanhar. Então na sexta-feira de manhã eu voltei pra unidade e deu de novo a pressão alta, deu 13/9. Daí a gente já ficou em alerta, elas pediram pra eu retornar lá pra aferir novamente a pressão de tarde, depois do almoço, e eu fui, e deu de novo 13/9. O médico e a enfermeira que atendem lá no local, eles sugeriram que eu fosse até o Hospital Santa Catarina, que é aqui o hospital da nossa região, que tem obstetra, é um hospital do SUS também, e lá tem obstetra e eles iam fazer esses encaminhamentos de exames, de cardiotoco, para ver o que realmente estava acontecendo ali com o bebê, se estava tudo bem e se tinha algum risco de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, né? E eu tenho minha doula, né, a doula Flávia, vou deixar o arroba dela aqui, Flávia Fizidoula, e que vocês já conhecem, né? A gente sempre fala dela aqui também no podcast. E a Flávia, a gente tá sempre em conversa, eu falei com ela, Flávia, aconteceu esse episódio, a indicação do médico e da enfermeira foi esse, o que tu acha? Porque eu confio muito na Flávia, ela fala com leveza e ela tem um conhecimento também. Então, além de ser minha prima, né, eu confiar muito nela, da família, ela é uma pessoa confiável da área da saúde que foi pra me assessorar no parto também. Então eu falei com ela e ela falou, Grazi, vai pra hospital, não precisa ter pressa, vai no teu tempo, espera o teu marido chegar em casa, né, conversa com ele, deixa o Oliver, meu primogênito, com a família, né, com a rede de apoio pra tu ficar tranquila e vai pronta pro hospital, porque pode ser uma indicação de uma indução de parto, então já vai com as malas prontas. Então a gente foi pro hospital e um adendo também, que na unidade onde eu tô sendo assessorada, teve uma das enfermeiras que falou assim, porque você já tá de 38 semanas, né? É melhor tu ir no hospital, porque pode ser que eles já queiram fazer uma cesárea. Daí eu, tá, beleza. E comentei isso com a Flávia, né? Flávia, o que tu acha? Ela falou assim, Grazi, pressão alta não é indicação de cesárea. Porque tu imagina fazer uma cesárea com pressão alta. É uma cirurgia com uma pressão alta, isso tem riscos muito maiores. Então, a pressão alta, a indicação não é fazer uma cesárea.
Então eu fui pro hospital na sexta-feira, a gente fez todos os exames, fizemos o cardiotoco, deu tudo bem com o Isaac tava bem lá no forninho. E eu recebi os exames de eclâmpsia, pré-eclâmpsia e deu negativo. Então foi uma boa coisa, né? Foi positiva a ida no hospital para receber esse retorno de negação, né, do exame. Então foi ótimo. A médica que nos atendeu, ela indicou que a gente fizesse uma indução de parto com 39 semanas. Como tua pressão tá alta, é melhor a gente já induzir antes de completar as 40 e tantas semanas. Eu faria 39 semanas no domingo. Então isso era uma sexta. No domingo, nós retornamos para o hospital para fazer a indução do parto. A indução do parto pra gente não foi assustador no início, né, de ter essa ideia de indução, porque nós temos a doula, a Flávia. Ela já tinha comentado sobre a indução, ela já tinha falado pra gente os processos de uma indução, o que acontece, como que o hospital procede. Nós já estávamos com essa ideia formada do que era uma indução. Chegando no hospital, a gente chegou lá, eram umas 8 horas, 9 horas, não lembro bem, para fazer a internação. Então já entramos com a papelada, fizemos alguns exames de entrar com a internação e fomos para o quarto. Colocamos o primeiro comprimido às 10 e pouquinho da manhã. Eu tava tranquila, mas a médica fez o exame de toque para colocar o remédio, né? E a médica ela fez o exame de toque e eu já tava com 3 dedos de dilatação. Uma coisa que eu orei antes de sair de casa, eu acho que eu não falei isso pra ninguém. A única questão da indução era que se o Isaac não estava pronto ainda para nascer. Claro que com o processo da indução, ele ia se preparar durante aquelas horas de indução. Meu corpo ia entender que era para mim entrar em trabalho de parto, logo o Isaac também. Mas eu pedi pra Deus, assim, Deus, eu não quero forçar nenhuma barra em relação ao meu filho, né? A gente sempre acha que é melhor ele vir na hora que ele decidir, a hora que Deus planejar. Então, a hora que eu chego no hospital, até pra me dar um encorajamento, o Senhor podia já deixar eu com 1 ou 2 dedos de dilatação, pra eu entender que o Senhor tá comigo. Não que o Senhor tá comigo, mas que é o momento certo, que agora, né, que o meu corpo já estava sendo preparado para um trabalho de parto para acontecer. E, gente, eu cheguei lá e tava com 3 dedos. Eu não esperava, eu achei que não ia nada a ver, né? Porque eu não tava sentindo dor nenhuma, não tinha um sinal. E na sexta-feira, quando eu fiz o toque, eu não tinha dilatação nenhuma, o colo tava fechado. Então foi exatamente uma resposta de Deus, né? Então, eu tava com esses 3 de dilatação, colocamos o primeiro comprimido. O comprimido é colocado de 4 em 4 horas. Então, esse tempo, gente, a gente ficou lá no hospital, tem imagens, assistindo série, comendo, a gente almoçou, a gente descansou, gente, digo eu e meu marido, né? Meu marido foi de acompanhante e ele ficou comigo o tempo todo. O Oliver ficou na minha mãe, então a gente também tem que agradecer muito a essa rede de apoio que me deixou tranquila, porque é muito difícil, né? A gente sair de casa, deixar um filho é muito difícil, então a gente tem esse apego, essa dor no coração, a gente morreu de saudade. Então a gente sabia que ele estava em boas mãos lá com meus pais, então foi muito tranquilo. A Flávia foi lá no começo para dar assessorar o começo, para ela entender como é que estava o processo da indução, se eu ia evoluir rápido, se eu não ia. Então ela ficou em alerta o tempo todo, mas ela foi pra casa, porque não ia fazer sentido ela ficar lá, nem ia ter cadeira pra ela sentar, gente. Quando colocaram o segundo comprimido, eu tinha evoluído de 3, eu tava com 4 dedos de dilatação. Então eu tava, né, tendo uma evolução ali. Depois, mais 4 horas, eles colocaram mais um comprimido, já eram 6 da tarde, né, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo, 6 da tarde, eles vieram pra colocar o próximo comprimido. Aí o negócio começou a encardir um pouquinho. Eu comecei a já sentir algumas dores mais fortes, umas cólicas mais intensas, nada ritmadas, mas ainda intensas. E eu já tinha falado pro Gustavo assim, amor, eu acho que agora, no terceiro comprimido, eu acho que agora o negócio vai evoluir. Eu não vou ficar parada, me tira dessa maca, eu vou começar a andar. Ficou eu dando voltinha pro hospital. Fiquei andando pelo hospital pra, né, dilatar mais rápido. Fui pra bolas, fazendo os exercícios, fiquei ali, né, pra movimentar mesmo, que são os exercícios indicados. Às 6 horas, eles vieram e eu tava de 5 para 6 de dilatação.
Chegou a aumentar as dores, eu comecei a ficar mais introspectiva. Chegou ali umas 7 horas, eu comecei a ficar mais na minha, sabe? Eu acho que é agora. Eu tava com bastante dor, já tava vindo as contrações, eu ficava mais em silêncio. E daí, então, nessa hora a gente resolveu chamar a doula, a Flávia, e ela foi lá pro hospital com a gente. E nessa hora que a Flávia chegou, eu já tava com bastante dor. Foi muito diferente. É ruim a gente ficar comparando, né? Mas eu tive uma experiência de parto que foi completamente diferente dessa. E que essa foi uma indução, né? Então tem todo esse a mais, né? Então foi diferente. Eu tava sentindo bastante dor mesmo. Eu já tava começando a ficar mais quieta, eu já tava sentindo mesmo, assim. E todo esse processo, de meia hora, vinha uma médica fazer avaliação do Isaac, do coração do Isaac, vinha auscultar. Então, assim, sobre o tratamento, sobre os médicos do SUS, sem nenhuma reclamação. Sobre o acolhimento ali, sobre o local que a gente estava, tudo muito limpo, tudo muito organizado, os médicos muito bem treinados, todos eles lá é um hospital escola, então tem muitos residentes, todos eles muito humanos, então com a gente foi um tratamento muito bom. Então eu tava com bastante dor, já tava, vindo bastante contração, eu tava na bola, a Flávia tava me assessorando, e eu já tava com aquela dor, assim, de fazer cara feia, de me torcer. A contração tava vindo mais forte. A nossa expectativa, a minha, a da doula, era que não precisasse colocar mais um comprimido e que a dilatação já estivesse evoluindo para muito bem, chegando perto das 10 horas ali, que seria o próximo comprimido. Então tava chegando 8, 9 horas e eu com contração atrás de contração, com dor atrás de dor, as horas iam passando e eu ficando com cada vez mais dor, as dores mais intensas. Eu tava na bola, eu ficava em pé, mas na bola eu me sentia melhor. Eu não quis ir pro chuveiro, eu não quis massagem, eu queria uma musiquinha, mas também quando a música me incomodava, eu falava, Flávia, tira, troca, bota outra. A Flávia tentava fazer massagem nas minhas costas, eu dizia não. Eu queria ficar eu quietinha com o que estava acontecendo. Eu não quis essa interação. Tem mamães que gostam, né? Comenta aqui pra mim, o que vocês acham disso, né? Qual foi a sua experiência? A minha foi essa. Eu não queria que encostasse em mim. Chegou ali às 10 horas para fazer o exame novamente de toque e para ver se ia colocar um comprimido. Ah, não, antes disso, eu já senti saindo aos pouquinhos o tampão. O que é o tampão? Ele fica ali no colo do útero e a hora que ele sai, ele já começa a vir mais contração, porque já tá maduro pra contração pro bebê nascer, né? Pra passar o bebê. Mas às 10 horas, a hora que a médica chegou pra fazer o exame de toque e introduziu o comprimido, quando ela fez o toque, ela tirou o tampão completamente. O tampão saiu inteiro com ela. Eu já tava já com bastante dor, as dores já estavam bem intensas. Quando ela tirou o tampão, ela viu que já tava de 6 para 7 de dilatação, ou 7, algo assim. E quando ela falou que eu tava de 6 para 7, eu me desesperei. Eu desesperei. Eu assim, gente, não vai dar. Não vai dar. De 6 para 7, eu tô com essa dor. Eu tava com muita dor já. E a evolução tinha sido praticamente um dedo de dilatação em 4 horas. Eu assim, não, eu não vou aguentar. Se for mais 6, 7, 8, 9, 10, faz as contas aí, gente. Faltavam 4 dedos e um por 4 horas. Eu assim, gente, eu não vou aguentar. A Flávia o tempo todo, não, Grazi, tá certo, evoluiu, não estagnou, evoluiu, tá ótimo, tá evoluindo, o tampão saiu inteiro, então tá numa evolução. E como eu tava com essa evolução nítida, para os médicos, pra mim não, né? Para os médicos, então a indicação não foi mais colocar comprimido, então a gente parou aí, a partir daí foi natural, né? Mas gente, a partir deste momento, das 10 da noite, eram umas 10h30 talvez, ali eu não vi mais nada. Eu comecei com dores muito fortes mesmo. Normal, né, gente? Mas assim, eu tava
sabe aquela coisa assim que, não, que o trabalho de parto do Oliver, eu fiquei na minha, eu respirava, eu ficava tranquila. Neste, eu gritava. Coitada das meninas que estavam do lado de mim ali no meu quarto, eu realmente, a gente tava gritando, eu precisava gritar pra sair a dor. Nessa hora, eu comecei a sentir já uma vontade de empurrar, uma vontade de fazer força, uma vontade de fazer número 2, porque é um relato real, oficial, né, gente? A gente sente vontade de fazer número 2, fazer uma força, assim, né? Eu tava 100% consciente, gente. Eu tava. Não entrei em partolândia nenhuma. Eu tava ali num trabalho de parto ativo mesmo. Mas eu tava super consciente. Eu escutava tudo ao meu redor. As médicas vinham escutar o coração do Isaac a cada 30 segundos, 30 minutos. E eram com muita dificuldade, porque as contrações estavam vindo rápido, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E estavam vindo intensas. E eu escutava tudo. E o Gustavo falou, Flávia, será que não é hora de ir pro banquinho? Como eu tava ainda de 6 para 7 de dilatação, a Flávia disse que não, que ainda não precisava, né, ir pro banquinho naquela hora. A médica também falou pra Flávia que o bebê, ele tava -1. Eu vou dizer pra Flávia vir aqui no vídeo comentar pra vocês o que significa. Mas eu vou deixar uma imagem do que significa o -1. A cabeça do bebê não tinha descido ainda completamente. Ela estava lá em cima. Então, por exemplo, aqui é a pelve e a cabeça do bebê estava aqui. Vou deixar a imagem aqui pra vocês. Então, faltava muito para ela descer ainda. Então, não estava realmente na hora do expulsivo. E eu tava ali na bola, querendo fazer força, gritando muito, tava com muita dor. e foi assim, interessante e bonito e importante o Gustavo me olhar no fundo do olho e falar, tu consegue. E eu sei, eu tava consciente, então eu sabia que isso é o processo certo, ele me falar isso. E eu ficava assim, é verdade, eu consigo, vou tentar. Não sei se eu consigo, mas vou tentar. A Flávia falava, não, tu consegue, tu vai conseguir. Calma, toma água, tu traz um processo, esse é o processo, tem que passar por esse processo. E foi muito legal, assim, ter esse apoio dos dois, foi muito importante, né, ter os dois ali comigo pra me incentivar e pra mim dizer que eu conseguia. E chegando então a hora de vir a médica novamente pra escutar o coração do Isaac, isso já era meia-noite passada, duas, as horas pra mim estavam demorando muito pra passar, eu achava que já era 5 da manhã, porque tava com dor atrás da outra, né? As contrações estavam uma atrás da outra, então estavam bem intensas. Então a médica chegou, fez pra escutar o coração do Isaac e tava muito difícil de ela pegar o coração do Isaac. Porque eu tava contração, tava contraindo, e daí eu tava na bola e não tava aquela posição assim mais abaixadinha. E eu não conseguia erguer, doía demais, demais, demais. E daí vem a ideia dela, ela assim, eu vou chamar outra pessoa, outra médica, pra avaliar. Essa outra médica, ela pediu que eu deitasse na maca. Gente, sair da bola, levantar e deitar na maca, eu já tinha feito isso antes e era horrível, doía muito. E agora parecia que tava mais intenso ainda. Então assim, ai gente, eu vou... Nossa, isso não vai dar certo. Mas vamos lá, né? Precisa escutar, vamos lá, tenho que fazer. E eu não tava conseguindo, eu não falava, eu tava com os olhos fechados, mas eu tava escutando tudo que tava acontecendo ao redor. Então, eu só fazia assim com a cabeça, entre uma contração e outra, eu não conseguia falar. Eram muito rápidas mesmo as contrações. Então, o Gustavo me ajudou a me colocar na maca, porque eu tava com o corpo mole já, de cansaço, né, do processo todo. E ele me colocou na maca e chegou a médica, ela só colocou o aparelhinho lá, escutou o coração do Isaac, tava tudo bem. E a contração vinha atrás da outra, e ela aproveitou que eu tava já na maca pra fazer o toque, pra ver de quantos dedos de dilatação eu estava. Ela fez o exame de toque, e eu tava de 10 dedos de dilatação. Gente, mas nesse momento, eu não sei explicar pra vocês, não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês o que aconteceu. Eu tava já na maca, eu tava com muita vontade já de fazer força. Estava, né, deitada na maca, eu tava com muita vontade de fazer força, muita mesmo. Só que eu não conseguia expressar isso.
eu não consegui falar isso pra minha doula, não consegui falar isso pro Gustavo. Eu tava já gritando muito tempo, não dava pra identificar o que era de urro, de trabalho de expulsivo, o que era grito. Então eu tava gritando o tempo todo. E eu tava com vontade já de fazer força. E a hora que me colocou na maca, eu deitada ali, eu fazendo força, eu sabia que ele ia nascer ali, a qualquer momento. Porque eu realmente tava assim, né, com essa vontade. E quando ela fez, ela disse 10 dedos de dilatação, ela disse, mas a bolsa ainda não rompeu. E isso ela falando pro povo, né, que tava ali ao meu redor, e o povo repassando pra mim. Mas eu tava escutando, né? E o povo repassando pra mim, Gustavo, nossa, 10 dedos, já tá quase. E dela assim, então eu vou esperar a próxima contração e vou romper a bolsa manualmente. A médica, né, ia romper a bolsa ela mesma. E foi aí que ela falou pra Flávia também que a cabeça do bebê tava aquele -1, que tava lá em cima, né? Então ela ia estourar a bolsa, eu ia ficar, teoricamente, mais algum tempo no expulsivo, né? Até o bebê nascer, descer e nascer. Eis que ela rompe a bolsa, ela disse assim, foi exatamente assim, gente, eu vou tentar, né, ser... Foi em segundos, ela falou assim, eu vou romper a bolsa, eu vou lá trocar a luva. O Isaac nasceu. Foi assim. Na minha cabeça foi ainda mais rápido, porque quando ela estourou a bolsa, que foi na contração, então eu tava fazendo força, eu senti o Isaac vindo. E ela falou, eu vou lá trocar a luva. Na hora que o Isaac tava vindo, a Flávia olhou, ela assim, meu Deus, tá nascendo. Ela saiu correndo atrás da médica. Ela assim, vai nascer. A médica chegou com uma luva só, colocando a luva pra pegar o Isaac. Foi muito rápido. O Isaac nasceu numa tsunami de bolsa, de líquido amniótico. Foi uma tsunami, saiu na maca e a bolsa vindo. Na hora que ele nasceu, foi assim, ó, gente, foi... O Gustavo olhou pra mim e falou assim, gente, a tua expressão mudou. Eu tava com uma expressão de tensão, assim mesmo, e a hora que o Isaac nasceu, assim, que veio pro meu colinho, meu Deus do céu, foi tão paz na terra. Aliviou tudo, 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 tudo. E foi um nascimento tão rápido, tão lindo. Não tive laceração, porque ele nasceu escorregando mesmo. Foi muito rápido. E depois foi só alegria, né, gente? O Isaac nasceu, veio pro meu colo. A gente ficou ali um tempinho, né, com ele no colo. Eu fiquei ali falando com ele, dizendo o quanto ele era importante para nossa família, o quanto a gente amava ele. E foi lindo, foi muito legal. Foi um processo diferente, mas foi tudo muito respeitoso em relação ao hospital. Foi muito respeitoso em relação ao meu marido, que estava ali do meu lado o tempo todo, querendo saber o que estava acontecendo, me deixando a par de tudo. A minha doula foi sensacional. Ela me deu todo o apoio que eu precisava, de conhecimento emocional também. Então foi muito importante todo esse processo. E eu sou grata a Deus por ter me dado essa experiência, de ter dado tudo certo, do Isaac nascer com saúde. Esse foi meu relato de parto. Eu espero que foi legal de vocês assistir, assim como foi legal de eu falar, porque a gente ama falar do nosso relato de parto, né? Cada experiência é única, então não tome o meu relato como uma regra, né? Foi um parto que foi a minha experiência, foi um parto induzido. Então, é isso, gente. Obrigada. Aqui no nosso canal tem vários outros vídeos, né, dos nossos podcasts. Eu espero que vocês tenham acompanhando. E tem também o meu relato de parto do Oliver, que também vou deixar aqui nos cards pra vocês, que é junto com a Débora, a gente contou o nosso relato de parto ali. Foi bem legal também. Tchau!